E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Humilde Opinião. E hoje eu estou aqui para dar as minhas opiniões sobre o filme Jurassic World. Lembrando que nesse vídeo haverão spoilers pesados do filme, ou seja, se você ainda não assistiu, eu não recomendo que você continue vendo esse vídeo. Mas enfim, hora de começar. Solta a vinheta aí. Contando a história do filme de uma forma bem resumida, Jurassic World se passa 22 anos depois do filme original, que foi lançado lá em 93, o Jurassic Park. É o mesmo parque, na mesma ilha, só que dessa vez ele foi finalmente aberto ao público. Tudo mais seguro, com muitas inovações tecnológicas, enfim, era meio difícil que uma coisa que aconteceu no primeiro parque fosse acontecer de novo. E o filme começa quando Karen, mãe dos dois personagens do filme, o Zack e o Gray, manda os seus dois filhos para visitar o parque, muito por causa do menor, o Gray, que era um menino que gostava muito de dinossauros. E ela põe seus dois filhos aos cuidados de sua irmã, a Claire, que dá pra perceber que era a administradora do parque. Enfim, os meninos chegam lá, mas a Claire, como ela andava muito ocupada, ela colocou os dois sobrinhos sob a proteção de uma das suas funcionárias, uma britânica. E ao mesmo tempo ela estava muito ocupada, porque ela estava tentando arranjar patrocinadores para a nova atração do parque, que era um dinossauro, ou melhor dizendo, uma dinossaura geneticamente modificada, ou seja, ela não era pura, ela era muito T-Rex emendada com outras coisas que foram mantidos em segredos, mas mais tarde a gente descobre que ela tinha um pouco de Raptor nela e tudo mais. E ao mesmo tempo nós temos a história de Owen Grady, que é um personagem que treinava dinossauros, mais especificamente os Velociraptor. Ele literalmente conseguia adestrar os animais, embora dá pra perceber que com alguma dificuldade. E temos também o Vic, que era um cara lá do parque que queria usar os dinossauros para fins militares, como verdadeiras armas e máquinas de guerra. Só que a treta do filme começa mesmo quando a Claire vai buscar o Owen para ver se ele conseguia adestrar dinossauro geneticamente modificado, e nós percebemos que aquele animal era muito inteligente e ela conseguiu enganar todo mundo e fugir da gaiola. E foi quase impossível capturar ela, ou melhor dizendo, foi realmente impossível. Ela era inteligente, ela conseguia se esconder dos radares térmicos por causa de alguns genes que ela tinha, e o filme explica que esses genes são de RAM. Ela era muito inteligente, tinha uma memória muito boa, conseguindo inclusive arrancar o rastreador que tinham colocado nela. E como uma boa dinossauro de um filme Jurassic Park, ou nesse caso Jurassic World, ela saía comendo todo mundo, né? Matava por esporte, inclusive. Enfim, ela escapou, a caçada começou. Só que aí a história de todos os personagens começa então a se encontrar, porque o Zack e o Gray estavam andando desprotegidos no parque depois que eles conseguiram enganar a britânica que estava tomando conta deles, e eles acharam aquela dinossauro, que por falar nisso o nome dela era Indominus Rex. Aí é lógico que a Claire, a tia deles, que tinha prometido pra mãe que os sobrinhos estariam seguros, ficou louca quando soube que eles sumiram, e ainda mais quando achou o local onde eles estavam lá, a proteção que eles estavam andando na floresta, totalmente destruído, né, porque a Indominus Rex tinha destruído aquela proteção, mas eles tinham fugido, e ela descobriu que eles fugiram também. O Owen estava ajudando ela, então eles conseguiram se encontrar no fim, só que o parque inteiro estava em perigo, porque a Indominus Rex conseguiu colocar o parque em perigo, ela libertou inclusive alguns dinossauros, enfim, ela fez maior algazarra lá. E aí eles tiveram a ideia de colocar os Velociraptors perseguindo ela. Foi então que se descobriu que ela era um pouco Raptor, porque ela conseguiu se comunicar com eles e, enfim, eles tiveram que encarar a ameaça dos Raptors também. Um dos Raptors acabou comendo o Vic, que era o cara que queria usar os próprios Raptors para fins militares. Mas no final, já que o Owen tinha criado uma relação com os Raptors por ter adestrado eles desde que eles nasceram, eles acabaram, você percebe um conflito na cabeça dos Velociraptors, eles acabaram se voltando contra a Indominus Rex. Todo o filme liderado com muita ação, muita coisa legal, típica do Jurassic Park. E para encurtar a história ainda mais, eles soltaram, melhor dizendo, a Claire soltou um T-Rex para lutar com a Indominus Rex. E os Velociraptors, embora muitos morreram, um sobreviveu e ajudou a lutar contra a dinossauro geneticamente modificada também. E ela acabou comida no final, a Indominus Rex, por um mesossauro, que era um dinossauro aquático. Foi uma surpresa excelente para mim. E aí acabou o parque, que tinha sido parcialmente destruído, e as pessoas que estavam feridas conseguiram voltar para casa. O Zack e o Gray se encontraram com a mãe, enfim, foi aquela história feliz que todo mundo estava esperando, assim, o final feliz. Enfim, essa foi a versão muito resumida da história do filme, só para não ocupar muito tempo de vídeo. Agora, vamos para as minhas impressões. Primeiramente, eu gostei muito que eles mantiveram a história do primeiro Jurassic Park, até porque eu tenho uma história
particular com esse filme, muito interessante. Na verdade, não só com esse, com os outros 3 filmes. Quando eu era criança, lá pros meus 7, 8, 9 anos, eu era verdadeiramente viciado naqueles filmes. Eu era daquele tipo de criança chata que assistia eles todo dia durante a tarde. Ou seja, imagina como eu fiquei feliz quando eu soube ano passado que iam lançar o Jurassic World. Nossa, foi um dos maiores lançamentos do ano. Enfim, assistindo o filme eu gostei que eles retomaram a história, o mesmo parque, só que modificado, o mesmo parque, enfim, fez muitas intertextualidades com o primeiro filme também. Assistindo o filme, minha memória se remeteu às cenas do primeiro filme. Você percebe, você que assistiu o primeiro filme, que muitos locais são exatamente os mesmos. Eles citam inclusive o nome de John Hammond, que foi o primeiro fundador do parque. Você percebe inclusive que quando o Zack e o Gray estavam fugindo da Indominus Rex, eles entraram numa casa, e aquela casa foi a mesma que terminou o primeiro filme do Jurassic Park. O carro inclusive que o Zack roubou para fugir da Indominus Rex eram os mesmos carros que você consegue ver no primeiro filme. Fora que no final, quando teve uma cena em que os Raptors cercaram o Zack, o Gray, a Claire e o Owen, você dá pra perceber certinho que a forma como os Raptors vieram, olharam, encararam eles, foi a mesma forma do final do primeiro filme. Enfim, esse Jurassic World remete inteiramente ao primeiro filme do Jurassic Park em muitas cenas, e isso eu achei que foi espetacular. Eles usaram um filme anterior e colocaram elementos daquele filme nesse. E eu acho que pra quem assistiu aquele filme lançado lá longe em 93, foi realmente uma experiência muito, muito boa ver esses elementos nesse filme atual, lançado agora em 2015. Fora que eles introduziram uma ideia nova nesse filme. Pra quem não se lembra, no primeiro filme, eles pegavam os genes dos dinossauros que sobreviveram dentro dos mosquitos que picavam eles lá na pré-história. E é lógico, né, que esses mosquitos foram encontrados fossilizados dentro de âmbar milhões de anos depois, né? Aí eles conseguiram resgatar o gene. Mas enfim, eles pegavam esse gene, né, e preenchiam com gene de outros animais para conseguir completar a sequência genética e formar os dinossauros. Em resumo, essa técnica foi mantida. Você percebe que eles continuam fazendo isso nesse filme. Porém, a ideia nova é que eles misturaram vários animais em um. Eles formaram verdadeiramente um novo dinossauro. A genética evoluiu, eles conseguiram fazer isso, e eles estavam criando dinossauros novos para que fossem novas atrações. E o primeiro experimento disso era a Indominus Rex. Isso é uma coisa que adiciona demais ao filme, porque eles estavam lidando o filme inteiro com um dinossauro imprevisível, eles não sabiam do que ela era capaz realmente. Isso surpreende a gente, porque a gente vê ela fazendo coisas que nem a gente imaginava. Por exemplo, ela conseguiu tirar o rastreador, ela consegue se esconder do radar térmico, coisas assim. E ela consegue armar armadilhas para quem tá perseguindo ela, que é uma coisa mais legal ainda, porque você vê que ela é uma dinossauro imparável. Quando ela se viu perseguida pelo ar, inclusive tem uma cena, inclusive o próprio dono do parque estava perseguindo ela simplesmente pula dentro de um lugar onde estavam guardados vários pterodáctilos, né, que eram dinossauros voadores, e libera eles no ar. E aí eles causam pânico, porque eles começam a atacar todo mundo, inclusive as pessoas que estavam lá passeando no parque. Fora que as capacidades de comunicação dela excediam da própria espécie. Pra falar a verdade, ela nem tinha uma espécie específica, mas enfim. Quando os Raptors vão atrás dela e a perseguem, você é surpreendido no momento em que ela se comunica com eles. E é quando o Owen descobre que ela também tinha genes de Raptor. Em resumo, ela é uma dinossauro quase imparável. Ela só foi mais ou menos freada quando soltaram o Tiranossauro Rex para lutar com ela. Aí sim nós tivemos uma luta muito, muito boa. Que também remete a outro filme. Remete ao filme do Jurassic Park 3. Onde não sei quantos assistiram, não sei quantos se lembram. O Espinossauro luta com o Tiranossauro Rex. Eu vi muita coisa parecida daquela luta do filme 3 nessa luta agora do Jurassic World. Fora também os elementos do primeiro filme, onde os Velociraptors atacam o Tiranossauro Rex. Os Velociraptors atacaram ela também. Por falar em Velociraptors atacando, outra coisa legal no filme, que é quando nós vemos que a conexão que os Velociraptors tinham com o Owen era uma conexão muito forte, porque ele tinha criado eles, digamos assim, desde que eles nasceram. Então quando eles viram que o Owen estava em perigo, eles abandonaram, né, a própria comunicação da espécie para proteger a pessoa que tinha cuidado e educado eles. E creio eu que a maior surpresa vem quando a luta estava bem equilibrada entre um Velociraptor sobrevivente e o Tiranossauro contra a Indominus Rex. Até que surge o Mesossauro da água, um animal completamente imprevisível. Eu nem tava esperando, a luta tava acontecendo perto do rio lá, a gente tava esperando, sei lá, qualquer coisa, menos isso. E aí aparece o Mesossauro, morde o pescoço da Indominus Rex, leva ela pra água e enfim, ela morreu ali. E eu achei aquela cena muito, muito foda. Fora toda aquela história que nós temos de usar os dinossauros como armas militares. O Vic disse no filme que a natureza deu pra gente
armas mais mortíferas e perfeitas há 65 milhões de anos atrás. Percebemos todos os esforços dele no filme para transformar aqueles animais em verdadeiras armas militares. Inclusive, ele se aliou para fazer isso com o cientista que tinha criado os genomas para os dinossauros. Ou seja, os dois estavam trabalhando juntos, mas isso não influenciou muito na história. Até porque, apesar de toda a luta dele para transformar eles em armas militares, ele acabou sendo comido por um Velociraptor. Então, digamos que a principal cabeça do projeto morreu ali. Só que, embora nós tivemos muita ação, muitas perseguições, dinossauros correndo atrás de humanos, comendo humanos, dinossauros geneticamente modificados e imprevisíveis, eu achei que ficou faltando apenas uma coisinha. Eu senti que as coisas durante o filme foram muito controladas, ou seja, ninguém nunca realmente perdeu o total controle do que estava acontecendo, embora tenha perdido a maior parte dele. O que eu quero dizer é que é o seguinte, em todos os outros filmes do Jurassic Park teve gente que ficou perdido o filme inteiro na floresta, enfim, ficaram perdidos lá sendo ameaçados pelos dinossauros o tempo todo, e isso nós não vemos no Jurassic World. Até que o Zack e o Grace perdem durante o filme, mas eles logo acham o caminho de volta. Ou seja, embora as coisas estivessem bem caóticas, eu não achei que elas estiveram tão caóticas quanto nos 3 primeiros filmes. Mesmo que nos primeiros filmes nós encontrássemos pessoas monitorando a situação por fora, não foi como nesse terceiro, onde a maior parte das pessoas, na verdade, não estava envolvido diretamente com a Indominus Rex. Ou seja, a maior parte das pessoas, com exceção da parte do ataque dos pterodáctilos, estavam seguras. E nos 3 primeiros filmes nós vimos que a maior parte das pessoas, pelo menos pelo que eu me lembro, não estavam seguras. Mas nada que estrague a história. Filmes diferentes, histórias diferentes. Fora que nós percebemos alguns elementos de humor nesse filme também. Temos os analistas, as conversas entre eles lá na sala de controle, que eu achei algumas engraçadas. Temos a história do background entre a Claire e o Owen, que já tinham tido alguns encontros no passado. E nós percebemos algumas situações meio não terminadas entre eles, e aquele romance crescendo também. E eu achei meio engraçado uma conversa entre os dois, principalmente da primeira vez que eles se encontraram no filme. Ou seja, eu acho que o filme lidou bem com essa questão de algum humor no meio também, embora lógico que isso não é o ponto principal do filme. E antes de dar minha opinião final, gostaria de destacar a atuação do dono do parque, que eu citei pouco ele até aqui. Se eu não me engano, o nome dele é Simon Masrani, alguma coisa assim. Ele era um cara que ele não estava se importando muito com o dinheiro, ele estava se importando mais com a diversão das pessoas no parque. Tava aprendendo a pilotar helicóptero, a gente percebia que ele era um cara bem ativo, bem legal. Se preocupou muito quando o dinossauro escapou, mas se preocupou não com a questão financeira, mas com a segurança e a felicidade das pessoas que estavam no parque. Ou seja, nós percebemos ele como um cara legal e ele acaba se sacrificando no filme. Bom, mais ou menos, ele não sabia, não achava que ele ia morrer. Ele simplesmente estava pilotando um helicóptero, né, perseguindo a Indominus Rex com 2 ex-soldados americanos que haviam inclusive servido no Afeganistão. Até que a Indominus Rex libera os pterodáctilos, né, e eles derrubam o helicóptero e ele acaba morrendo. Mas eu achei ele um personagem bem interessante no filme. Ele queria seguir a linha de John Hammond do primeiro filme. Pelo que eu me lembro, John Hammond ele também era um cara legal, embora ele fosse muito velho e provavelmente, eu nem sei se aquele ator tá mais vivo hoje. Ele também se importava com a satisfação das pessoas, era isso o mais importante pra ele. Então nós percebemos uma grande semelhança entre os dois donos do parque nos 2 momentos diferentes. Enfim, chegando à conclusão, Jurassic World é um filme muito, muito bom, na minha opinião. Nós temos dinossauros apresentados da forma tradicional e da forma nova com os novos genomas. Nós temos perseguições entre dinossauros e humanos, humanos e dinossauros. Nós temos surpresas durante o filme, coisas novas apresentadas como a ideia de usar os dinossauros para uso militar. Temos personagens bem legais e embora eu acho que faltou um pouco como eu posso dizer, de mais risco para os personagens principais, sendo que eles não ficaram perdidos como os outros haviam ficado nos 3 primeiros filmes. Eu não acho que isso realmente estrague a história do filme. Lembrando que a surpresa no final, quando o Mesossauro comeu o Indominus Rex, aquilo lá foi impagável, foi uma cena muito foda, como eu já disse. Fora que eu espero a sequência desse filme desde que eu tinha 8 anos de idade, faz tempo pra caralho. Ou seja, eu creio que a avaliação desse filme, embora eu creio que a maioria das pessoas vai achar que ele foi bom, principalmente as que acompanharam Jurassic Park antes, ela vai ser muito influenciada pela minha ansiedade de anos pelo lançamento de um novo filme do Jurassic Park, nesse caso Jurassic World. Eu não poderia avaliar esse filme como menos de ótimo.
Simplesmente minha cabeça e meu coração não deixa avaliar ele menos que isso, desculpem. Sim, houve muita influência pessoal nessa escolha. Eu gostei da sequência, embora achei que ela pudesse ter sido um pouquinho melhor, eu não vou deixar isso influenciar tanto minha opinião assim. Enfim, muito bem-vindo a um próximo filme, se ele vier. E é isso aí, pessoal, vou encerrando então aqui mais um programa Humilde Opinião. Se vocês gostaram do vídeo aí, cliquem no gostei, se não gostaram, sem problemas, cliquem no não gostei, mas se gostaram mais ainda, adicione os favoritos e também se inscreva no canal. Gostou muito do vídeo? Compartilha ele aí com seus amigos, com a sua família, enfim, com quem você quiser. E é isso aí, vejo vocês na próxima. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo e até a próxima. Falou!